O Globo Esporte está de volta e na semana em que o Pelé completa 80 anos de vida, o programa faz uma homenagem ao maior jogador de todos os tempos. Nós fomos atrás dos primeiros passos e dos primeiros gols que ele marcou por aqui. É o Rei Grande do Sul. Diz a lenda que no Egito Antigo, o rei Midas transformava em ouro o que tocava com as mãos. Nos campos, a magia acontecia com os pés. Se o rei é do futebol, o poder mora nas chuteiras. E por 17 anos, as terras gaúchas por onde elas pisaram se tornaram ouro, sob os pés de Pelé. Ele entrou como uma pessoa desconhecida. E eu perguntava, quem é aquele jogador que entrou lá? Era desconhecido, mas ele impressionou todo mundo. Essa história começa em uma época em que os próprios jornais não sabiam como chamá-lo. Pelé, um jogador muito impetuoso e, sobretudo, muito técnico. Eles usavam Pelé como se fosse o homônimo do Tele, que era do Fluminense. Quando deu a nota, ele deu como Edson, na escalação, não Pelé. O ano é 1957. O Santos, atual bicampeão paulista, inicia uma excursão de jogos pelo sul do país. Na delegação, Pelé, uma promessa de apenas 16 anos. A série de amistosos começa com uma derrota para o Grêmio e uma goleada para dar o troco. O time então pega a estrada à procura de um lugar tranquilo para descansar. Aqui nesse pier foi tirado então a fotografia histórica onde o Pelé está no barco junto com os outros jogadores, todos aqueles astros que tinha Santos Futebol Clube. Esse é um dos raros registros daquela viagem. A delegação santista visita a charqueada São João em Pelotas. Que alguém deve ter sugerido, quer dizer, a delegação do Santos, a conhecer a charqueada São João. Mas não era só turismo. Na Boca do Lobo foram 2 jogos, um empate contra o Brasil e vitória contra o Pelotas. Em Rio Grande, mais uma vitória contra o Rio Grandense. Em todos esses jogos, Pelé começou no banco, entrou durante a partida, chamou a atenção, mas não fez gol. Esse privilégio ficaria com a região da campanha, mas Bagé queria mesmo ver outro jogador santista. Naquele 24 de março de 1957, os espectadores que lotavam o estádio Pedra Moura aqui em Bagé se decepcionaram logo no começo da partida. O craque do Santos era Del Vecchio, que nos primeiros minutos do jogo saiu de campo. Ninguém imaginava que o substituto dele, um adolescente de 16 anos, faria naquela tarde e na história do futebol mundial. Fomos atrás de quem viu aquele jogo. Del Vecchio já estava vendido para a Itália, pretextou uma contusão, foi vaiado pela torcida, porque ele era um craque. Aí entrou o Pelé, diziam no início, o Pelé, e realmente aquele guri arrebentou. Há mais de 60 anos, Edgar Musa trabalha em rádio. Mas naquela tarde de 57, ele era um torcedor, que viu Pelé pela primeira vez na viagem jogar quase a partida inteira. O amistoso contra um combinado de jogadores dos times da cidade, o Guarani e o Bagé, terminou empatado em 1-1. E até hoje, as lembranças sobre o 4º gol da carreira do Rei e o primeiro dele no Rio Grande do Sul podem se confundir um pouco. Ele pegou a bola no meio do campo e conseguiu ir com ela até o final. Pela esquerda, driblando. E ele entrou pela ponta direita. Vamos à versão oficial, do jornal Cruzeiro do Sul. Partiu uma combinação pela ala esquerda entre Tite e Pelé, levando a pelota até quase dentro da goleira, após terem burlado os fullbacks e o arqueiro. Sim, era melhor que deixasse o Del Vecchio em campo. Ninguém se enganou, todo mundo viu. Esse vai ser craque. Depois desse jogo, Pelé virou titular. Na Serra fez mais um gol contra um combinado do Juventude e do Flamengo, antigo Caxias. Na volta a Porto Alegre, teve algumas aulas na região do 4º Distrito. E ali
todos caíam. Era difícil ganhar do Renner no estádio Tiradentes. Onde hoje estão esses prédios, ficava o estádio de um dos melhores times gaúchos da época. Pelé teve uma aula de futebol com o extinto Renner, campeão gaúcho 3 anos antes, e passou por um intensivo de expressões gaúchas com o zagueiro adversário. O Orlando pegou o guri, bateu nele e disse assim: ô guri, tu não te fresqueia, hein? Aí o Pelé vira para ele: o que é guri e o que é se fresqueia? Mas de todas as lembranças daquela excursão, uma delas poderia ter mudado a carreira do melhor de todos os tempos. Foram 20 dias de viagem pelo Rio Grande do Sul, em que Pelé foi de um reserva desconhecido ao centro das atenções. Os adversários gaúchos passaram a se interessar por aquele adolescente atrevido do time paulista. Nós vamos contar agora uma história que começa aqui na Boca do Lobo, em Pelotas, no empate entre Santos e Brasil. Mas ela continua a 1,5 km daqui. Voamos pelo centro da cidade, até o Grande Hotel de Pelotas. Dono de uma arquitetura imponente para receber hóspedes célebres, como a delegação santista de 1957. Hoje, o prédio histórico passa por obras de requalificação, para no futuro receber o curso de hotelaria da Universidade Federal de Pelotas. Há 63 anos, esse saguão estava muito mais movimentado. Foi exatamente aqui que a história do futebol mundial por pouco não tomou outro caminho. Com a palavra, o protagonista de uma quase negociação, Clóvis Russomano, presidente do Brasil de Pelotas em 57. Eles estavam hospedados no Grande Hotel. O Lula, que era o treinador, me disse: nós queremos aquele Joaquinzinho. Joaquinzinho era o maior craque do Chavante na época. Seu Clóvis não ia ceder a joia do time tão fácil assim. Vocês me dão aquele jogador que entrou no segundo tempo e 400 mil de volta. Pelé mais 400 mil cruzeiros por Joaquinzinho. Foi a proposta do seu Clóvis, que foi recusada. E ele me disse: não, esse é inegociável. Mas até o fim da vida, Joaquinzinho, que faleceu em 2007, teve que contar essa história. Nunca gostei de falar para ninguém para não dizer que eu tava botando panca por aí. Pelé confirmou a negociação. Eu me lembro que tinha realmente esse grande jogador que o Santos estava querendo trazer, que era o Joaquinzinho, que era o meio de campo. Eu sei que alguém do Santos falou: Pelé, você gostaria de fazer um estágio no Sul? Mas isso não aconteceu só em Pelotas. Lembra que o garoto Pelé também jogou 2 vezes contra o Grêmio? Pois bem, em 2013, em entrevista a 0 Hora, ele fez outra revelação. Tinha uns empréstimos que o Santos fazia, jogadores jovens para pegar a experiência, e quase que eu fico lá no Grêmio. Pelé no Grêmio também não foi para frente. Mas a questão é, e se? E se ele ficasse no Bento Freitas? Como seria o Pelé com a camisa do Brasil? Aí hoje seria o Brasil do Pelotas, o Santos. Seria o campeão do mundo várias vezes, seria o Santos. Perdemos a oportunidade de ser campeão do mundo. Em 1º de abril de 1957, a primeira viagem de Pelé ao Sul chega ao fim e o garoto volta para Santos. Em 3 meses, ele está na seleção brasileira. O resto é história. Esse é o ponto de partida da reportagem de amanhã. O menino volta a terras gaúchas como celebridade, inaugura estádios pelo interior e ganha bolo de aniversário em pleno Olímpico. É o segundo tempo da história do Rio Grande do Sul. A honra é minha estar aqui com vocês, do Rio Grande do Sul, os amigos telespectadores do Canal 12.